O plenário do Supremo julga hoje limites de parques nacionais da Amazônia Legal e você vai ver também. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denuncia Carlos Arthur Nussmann e Sérgio Cabral por suposta compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica. Polícia Federal deflagra operação de combate à pornografia infantil no Rio de Janeiro. Por falta de provas, primeira turma do Supremo absolve o deputado Benjamin Maranhão de suposto envolvimento com a máfia dos sanguessugas. E as novas regras do CONTRAN para o exame toxicológico de motoristas profissionais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou hoje o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, o assessor dele, Leonardo Griner, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por um esquema que revelou a compra de votos para a escolha do Rio como sede olímpica de 2016. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Eles foram denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo movimentou 2 milhões de reais para o Comitê Olímpico Internacional, o COI, para que elegesse o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Além da condenação pelos crimes tipificados, o Ministério Público Federal também pede a condenação por danos materiais de 6 milhões de reais e 1 bilhão por danos morais. Érica. Obrigada, Evne. O senador Aécio Neves está liberado para reassumir as funções parlamentares. A decisão é do plenário do Senado, que derrubou as medidas cautelares aplicadas a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 44 votos a favor e 26 contra. Com esse placar, o Senado restituiu as funções parlamentares de Aécio Neves, suspendeu o recolhimento noturno e autorizou a devolução do passaporte ao senador. 9 senadores não compareceram à sessão. A decisão do plenário do Senado será comunicada oficialmente ao Supremo Tribunal Federal e tem efeito imediato. Aécio Neves, que estava afastado desde o dia 26 de setembro, volta já ao exercício do cargo. As restrições foram aplicadas como medida preventiva à investigação, depois do senador ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva e obstrução de justiça, com base nas delações do grupo JIF. Aécio Neves foi gravado pedindo 2 milhões de reais para o empresário Joesley Batista para pagar os advogados que o defendem na Operação Lava Jato. Em nota, o senador Aécio Neves disse ter recebido com serenidade a decisão do plenário do Senado que permitiu o retorno ao mandato conferido a ele por mais de 7 milhões de mineiros. Afirmou também que a decisão restabeleceu os princípios essenciais de um Estado democrático com o devido processo legal, assegurando a ele o direito de defesa e de provar na justiça a sua inocência. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomou nessa manhã a discussão sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. O debate começou ontem. Nessa fase, a CCJ discute o parecer do relator, o deputado Bonifácio Andrada, que recomenda a rejeição da denúncia. Passada a fase de discussão, Bonifácio terá 20 minutos para se pronunciar sobre o relatório. Em seguida, poderão falar os advogados de Temer, de Padilha e de Moreira. Concluída essa etapa, os deputados da CCJ passarão então a votar o relatório de Bonifácio Andrada. O parecer será aprovado ou rejeitado conforme a maioria dos votos, desde que estejam presentes à sessão pelo menos 34 parlamentares. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve o resultado das eleições municipais do ano passado na cidade de Pescaria Brava, em Santa Catarina. Antônio Avelino Filho, candidato que ficou em segundo lugar na disputa para a Prefeitura de Pescaria Brava, em Santa Catarina, entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral pedindo que os eleitores da cidade voltassem às urnas. Depois da eleição do ano passado, foi comprovado que uma pessoa teria votado se passando por um eleitor morto. Como Davidson da Silva de Souza, candidato mais votado para a prefeitura, venceu a disputa por apenas um voto, Antônio pedia a anulação da votação na zona específica onde aconteceu o caso. Ao apresentar voto vista, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ressaltou que realizar eleição suplementar em apenas uma sessão eleitoral
iria ferir o princípio da igualdade de votos. Por isso, o ministro votou no sentido de manter o resultado de 2016. Entendo que a exclusão de alguns eleitores de uma sessão é uma solução menos ruim do que fazer dos eleitores da 90ª sessão de Pescaria Brava verdadeiros super soberanos, os kingmakers, né? Que voltariam às urnas cientes do resultado provisório do pleito em detrimento do caráter livre e igual do voto. O voto do presidente do TSE foi seguido pela maioria do plenário. A polícia cumpriu hoje 6 mandados de busca e apreensão em uma operação no Distrito Federal contra suspeitos de desvios de R$2,5 milhões da Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAP. Carolina Chaves tem outras informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, os alvos dessa operação são suspeitos de irregularidades em convênio firmado entre a entidade e o Instituto de Estudos e Projetos de Interesse Social. Segundo as investigações, as irregularidades teriam acontecido em 2010, durante o governo de transição entre Rogério Rosso e Agnello Queiroz, aqui no Distrito Federal. Os R$2,5 milhões teriam sido pagos em 2010 com vários cheques da FAP em um período de 30 dias. O esquema envolve contrato firmado entre a FAP e o Instituto, que é uma empresa do terceiro setor localizada em Goiânia. Esse contrato facilitava a subcontratação de outras empresas que o objetivo era desviar o dinheiro. Érica. Obrigada, Carolina. Operação também no Rio de Janeiro. A Polícia Federal está cumprindo 3 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, no município de São João de Meriti. O objetivo é identificar e desarticular um grupo criminoso responsável pelo armazenamento e distribuição na internet de cenas de pornografia infantil. A operação, denominada Trojan, é em conjunto com a Força Tarefa Internacional de Combate ao Crime contra Crianças do FBI. As investigações começaram há 6 meses e apontaram que os investigados compartilhavam arquivos digitais contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em redes de troca de arquivo. Com o material apreendido, a polícia quer também identificar as vítimas dos abusos e protegê-las. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Primeira turma do Supremo absolve o deputado Benjamin Maranhão de suposto envolvimento com a máfia dos sanguessugas. Voltamos em instantes. O federal quer garantir que recursos do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sejam aplicados exclusivamente na educação e orienta as prefeituras para como fazer para recuperar esse dinheiro. O Ministério Público Federal faz uma ação em todo o país para ajudar os municípios a recuperar os recursos do Fundef, extinto em 2006. O fundo era composto por dinheiro que vinha de cada estado. E quando não atingia o mínimo previsto, a União deveria complementar o valor. Em 99, o MPF em São Paulo constatou que os repasses financeiros eram inferiores ao devido. Em 2015, a União foi condenada a pagar as diferenças. O objetivo é evitar que os municípios contratem escritórios de advocacia para recuperar esses valores, como já aconteceu em alguns lugares. O MPF considera desnecessária e ilegal a contratação por ser só uma aplicação de sentença, que pode ser feita pela própria Procuradoria do município sem gerar gastos para a Prefeitura. Cerca de 90 bilhões de reais devem ser repassados a quase 4 mil municípios em 19 estados brasileiros. Por falta de provas, a primeira turma do STF absolveu o deputado federal Benjamin Maranhão do Solidariedade da Paraíba. Ele era acusado de fraudes em licitações na compra de ambulâncias do Sistema Único de Saúde. Na tribuna, a defesa alegou ausência de provas para a condenação do deputado. Estamos conscientes até das benesses legais que o cidadão tem quando se depara com os erros e assume. Mas nós não cometemos nenhum crime aqui. O deputado federal Benjamin Maranhão era acusado de corrupção passiva e fraude em licitação na compra de ambulâncias do SUS. O prejuízo aos cofres públicos seria de 110 milhões de reais. A ação penal é um desmembramento da Operação Sanguessuga da Polícia Federal. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, julgou que não há provas suficientes para impor condenação e votou pela absolvição do deputado. Não há, na minha avaliação, e eu li os autos, prova
suficiente a impor uma condenação, eu me resumo a propor a Vossas Excelências a absolvição. Entendimento seguido pelos demais ministros. Absolve o paciente, sendo que a ministra relatora e os demais integrantes, exceto o ministro Alexandre de Moraes, o fazem pelo inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Sua Excelência conclui pela incidência do inciso 5º. A primeira turma também determinou, por unanimidade, deslocar para o plenário do STF o julgamento sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas da União determinar o bloqueio de bens no valor de mais de 2 bilhões de reais contra os grupos OAS, Odebrecht e executivos investigados pela Operação Lava Jato. A sugestão para deslocar o julgamento foi feita pelo relator, ministro Marco Aurélio. E a segunda turma do STF derrubou uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que havia anulado o concurso para cartórios no Rio de Janeiro. O caso envolve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Em 2010, o CNJ anulou um concurso para cartórios do Rio de Janeiro realizado em 2008, alegando que 2 candidatas foram favorecidas porque teriam relações íntimas com o presidente do certame, desembargador Luiz Sveiter. O relator, ministro Dias Toffoli, destacou que há indícios de que as candidatas foram privilegiadas na correção das provas. São de 2 ordens as razões pelas quais o CNJ conclui pela necessidade de anulação do certame. A primeira, relativa à existência de relacionamento pessoal entre o presidente da comissão de concurso e 2 candidatas. Uma classificada em 4º lugar, com a qual manteve o presidente relacionamento afetivo entre os anos de 2001 a 2007. Outra classificada em 2º lugar, no concurso com quem manteve o presidente da comissão relação de amizade e a quem teria favorecido na posição de corregedor local em designações anteriores. De outra ordem é a conclusão pela existência de distorções na correção das provas subjetivas caracterizadas pela, e passo a transcrever, discrepância entre as notas atribuídas a respostas que se poderiam considerar igualmente corretas. De outro, a atribuição de notas altas a respostas discrepantes. O ministro Dias Toffoli votou pela manutenção do concurso para os demais candidatos. Mas, por 2 votos a 1, os ministros decidiram que o concurso deve ser válido para todos os candidatos. O ministro Ricardo Lewandowski, que abriu a divergência, destacou que muitos já tomaram posse há anos e que o Supremo não pode, neste momento, reavaliar provas para confirmar se de fato as candidatas foram favorecidas. As demais questões não podem ser examinadas aqui. Se houve de fato esse relacionamento, se houve, e a própria, insisto nisso, o próprio CNJ refutou a prévia entrega do gabarito ao presidente da comissão. O ministro Celso de Mello acompanhou a divergência. O ministro Edson Fachin não votou, porque se declarou impedido. Ainda durante a sessão, a segunda turma negou recurso em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, questionava a decisão do ministro Edson Fachin, que permitiu a juntada de cópia de uma ação penal que tramita contra Cunha na primeira instância ao inquérito que corre contra ele no Supremo. Para o ex-deputado, a juntada vai aumentar o objeto da investigação, mas, por unanimidade, os ministros entenderam que a juntada se assemelha ao compartilhamento de provas, amplamente aceito pelo Supremo. E vamos ver agora o que está previsto para a sessão plenária de hoje no Supremo. Ordem social é o tema único da sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, com 4 ações diretas de inconstitucionalidade. As 2 primeiras tratam de alterações nos limites de diversas unidades de conservação ambiental, entre elas os Parques Nacionais da Amazônia e do Parque Nacional das Araucárias. Na terceira ação direta de inconstitucionalidade, se questiona a constitucionalidade do decreto que regula o critério para identificação das comunidades quilombolas e das terras a elas pertencentes. Por último, uma ADI, onde se discute a constitucionalidade de dispositivos legais que dispõem sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União no âmbito da Amazônia Legal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br.
Bom, e para falar sobre a pauta de hoje no Supremo, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, qual é o assunto de destaque hoje na sessão? Bom, o tema principal é meio ambiente, em especial alteração dos limites de reservas legais, conforme previsão em legislações específicas. Bom, nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade que estão na pauta. 2 delas tratam exatamente da redução dos limites do Parque Nacional na região da Amazônia. O que a Procuradoria-Geral da República argumenta no primeiro item da pauta, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é exatamente o fato de que, por meio de uma medida provisória, foi então determinado, e essa medida provisória posteriormente foi convertida em lei, houve então alteração dos limites, houve uma redução, uma supressão do Parque Nacional para a implementação de uma hidrelétrica. Então, de acordo com os argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da República, esse tipo de alteração, essa redução, ela não poderia ser feita por meio de medida provisória. Haveria necessidade de se utilizar do instrumento do processo legislativo previsto para a elaboração das leis. Então, deveria ter sido toda essa alteração, caso viesse a ser efetivada, deveria ter observado o que está previsto para o processo legislativo relacionado à elaboração das leis, não poderia ter sido feito por meio de medida provisória. E esse julgamento já foi iniciado? Está quanto o placar? Foi iniciado, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Por enquanto, nós temos apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela entende que realmente há uma inconstitucionalidade no sentido de permitir que haja redução do Parque Nacional por meio de medida provisória. No voto, a ministra Carmen Lúcia chegou a mencionar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência no sentido de permitir alterações de áreas de parques nacionais por meio de medida provisória, desde que essa alteração seja para ampliar e não para reduzir. Então, ela entendeu que, no caso, houve ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, ao princípio da precaução, e que o meio ambiente não teria sido, na verdade, preservado, no sentido, e um outro argumento também que a ministra colocou é que esse tipo de discussão deveria ter sido levado, incluindo a possibilidade de debate com a comunidade e demais instituições envolvidas com essa temática do meio ambiente. Então, ela votou pela declaração da inconstitucionalidade desta medida provisória que foi convertida em lei. No entanto, ela entende que, a partir do julgamento, isso deve ser aplicado daqui para frente, porque em relação ao caso específico, já houve, inclusive, a instalação da referida usina hidrelétrica, que já está em pleno funcionamento, então não poderia resolver essa situação que já acabou acontecendo com a instalação da hidrelétrica. Mas, a partir da decisão do Supremo, caso permaneça assim, valeria, então, para todos os demais casos, no sentido de que medida provisória para reduzir não seria admitida, entende-se como inconstitucional, de acordo com o voto da ministra Carmen Lúcia. Houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e o julgamento deve retomar exatamente com essa temática. Um outro tema, só para finalizar, que está na pauta, nós vimos aí na arte em pauta, diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da regulamentação de terras quilombolas, dos remanescentes de quilombos. Vamos aguardar para verificar o que o Supremo vai definir e amanhã eu volto aqui para explicar o que o Supremo decidiu. Até amanhã, então, Gisele. Obrigada por hoje. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As novas regras do CONTRAN para o exame toxicológico de motoristas profissionais. A gente volta já já. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma resolução definindo novas regras para o exame toxicológico feito em motoristas das categorias C, D e E. Os laboratórios têm agora 90 dias para se adequar às exigências. As alterações nas regras do exame toxicológico têm o objetivo de complementar a Lei 13.103 de 2015, que criou a obrigatoriedade do teste para motoristas das categorias C, D e E. Elas atingem prazos, condutores e, principalmente, os laboratórios onde as amostras são analisadas. A partir de agora, os resultados dos exames têm que ser divulgados no máximo 15 dias após a coleta do material, geralmente colhido em pelos, unhas e cabelo dos condutores. A validade dos exames foi ampliada, saltou de 60 para 90 dias. O tempo de credenciamento dos laboratórios também foi ampliado, de 2 para 4 anos, com visitas anuais dos órgãos de trânsito. As fiscalizações sobre os laboratórios serão feitas de 2 formas. Por meio de material biológico entregue para avaliar qual a precisão dos resultados divulgados após as análises. A outra forma é por meio de amostras cegas. Nesse caso, os laboratórios não saberão que estão sendo avaliados.
Os próprios estabelecimentos também terão que fazer auditorias todo ano. É um teste de proficiência para verificar se o laboratório mantém a capacidade dele de identificar esses problemas, de realmente constatar o uso das drogas. O segundo programa é o teste cego, em que o laboratório não sabe em que momento ele está sendo testado, ou seja, isso é para garantir que todas as amostras são tratadas com a mesma seriedade e responsabilidade. E um programa de controle de qualidade da cadeia de custódia, que vai desde o posto de coleta, verificar os procedimentos da coleta desse cabelo, a forma como é a logística para que esse material chegue ao laboratório e, principalmente, a rapidez do resultado eficiente chegando às mãos do condutor. A principal mudança para os motoristas é que agora o exame toxicológico não estará incluído mais no teste de aptidão física e mental, e sim no processo de mudança de categoria, renovação ou para conseguir uma nova CNH. Esta advogada lembra que o exame toxicológico é obrigatório para todos os motoristas das categorias C, D e E, independentemente deles exercerem atividade profissional. E ressalta, se estiver dentro do prazo, o resultado do teste pode ser utilizado no momento da contratação do trabalhador. As empresas que contratam os condutores de habilitação C, D e E, elas também são responsáveis pela fiscalização de verificar se a legislação de trânsito está sendo cumprida. Então, as empresas, no ato da contratação, elas devem exigir nos exames admissionais o exame toxicológico. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Walter Bruno Gonzaga. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Bom, como a gente viu aí na reportagem do Gabriel, o exame toxicológico deixou agora de fazer parte do exame de aptidão física e mental, que também era obrigatório, para passar a integrar o próprio processo aí de habilitação, renovação e mudança também de categoria, né, da carteira. O que isso significa e muda na prática? Na verdade, nós precisamos compreender esse processo de licenciamento, de habilitação, como um conjunto de requisitos procedimentais necessários para que esta atividade seja desempenhada com segurança, à luz não apenas dos interesses e dos bens de quem a exerce, no caso do motorista, mas também para os destinatários desse serviço. Então, o que nós temos hoje dentro do procedimento de licenciamento? Nós retiramos esta fase específica, essa nomenclatura específica do exame toxicológico e trouxemos para uma fase anterior que precede essas novas fases. E qual a finalidade desse exame? É exatamente detectar dentro de um período anterior, no caso agora fixado em 90 dias, a partir desse momento em que se der entrada nesse pedido do exame em si mesmo, para que possa, então, detectar algum problema relacionado a esse ser humano que postula esse licenciamento relacionado ao consumo ou à utilização de drogas. Este é, em termos gerais, o que está posto atualmente na resolução. Uma outra mudança aí é garantir que todas as etapas do processo aí do exame sejam garantidos pela cadeia de custódia de validade forense. O que significa? O tema talvez assusta, a cadeia de custódia, quando se fala nisso, talvez assuste um pouco. Mas, na verdade, em termos bem simples, significa dizer exatamente o seguinte: quando você se submete a este exame, você tem uma fase de coleta, a fase de análise do exame, a fase de publicação do próprio resultado. O que significa dizer isso? Eu preciso ter garantias mínimas, à luz de um princípio de transparência, para que alguém externo possa avaliar todo o caminho seguido por aquelas pessoas que avaliaram, para que se possa, então, chegar ao final e falar assim: olha, aqui eu tenho critérios de certeza e de validação seguros, que eu posso confiar. Não há margem, por exemplo, de erro. É um resultado seguro. Então, a cadeia de custódia é exatamente isso. São registros de todo o procedimento, permitindo, caso ocorra o questionamento, que se possa, então, avaliar desde o momento da coleta da amostra, para verificar se essa amostra foi tratada regularmente, se essa amostra foi acondicionada nos termos tecnicamente seguros, manipulada por pessoas que têm a capacidade técnica específica para aquilo. E, ao final, então, chegar-se à conclusão efetiva de que o resultado é seguro para os fins aos quais se destina, que é realmente verificar se este ser humano, repito, está em plenas condições de exercer esta atividade. A validade também aumentou do exame? Bom, tratamos desse assunto sob duas óticas. Nós não podemos falar em validade do exame, porque a validade do exame ela está condicionada aos aspectos técnicos científicos.
O que nós temos, em verdade, é a eficácia do exame para fins diversos. Nós temos a eficácia do exame para o fim de licenciamento, que é a habilitação. Eu tenho a eficácia do exame para os fins, por exemplo, de relações jurídicos trabalhistas. E eu tenho também a eficácia técnica do exame para apurar. E o que nós tivemos? Nós tivemos, e esse talvez seja um dado relevante, é porque eu tenho uma janela inicial de 60 dias, que é um período anterior, e agora ela alcança o exame tecnicamente, à luz de referenciais técnicos científicos, alcança um período maior de 90 dias. É dizer, se a pessoa fez o consumo ou a utilização da droga dentro desse período de 90 dias, o exame consegue detectar a presença da substância. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. A gente podia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, né? Mas muito obrigado por enquanto e por hoje. Muito obrigado. Até Boa tarde mais. a todos. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Breno Medeiros para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A indicação do desembargador Breno Medeiros foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O desembargador respondeu perguntas feitas pelos senadores sobre temas atuais, como a reforma trabalhista. Agora a indicação vai para a aprovação do plenário do Senado. Se aprovada, Breno Medeiros vai ocupar a vaga de ministro do TST em virtude da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen, que ocorreu em agosto deste ano. É uma cadeira muito importante porque traz um dos ministros emblemáticos, meu amigo, e que se aposentou esse ano, o ministro Levenhagen. Ser aprovado na unanimidade realmente para mim é uma honra. Nessa manhã, a presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Informado sobre o cadastro nacional que está sendo realizado nos presídios brasileiros, ele garantiu apoio à causa defendida pela ministra e pelo CNJ de melhorar as condições carcerárias do Brasil. Tive uma boa notícia, que até pode ser que esteja antecipando, é de que esse cadastro já está em andamento e que pode produzir excelentes resultados quanto à informação geral sobre a situação carcerária brasileira. E o BNDES, independentemente dessa boa notícia, ainda se prontifica a colaborar no que for possível para que tenhamos uma evolução positiva da situação carcerária brasileira e principalmente da informação tão necessária para o controle da segurança pública no território nacional. Hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.